Fala rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando é o teu mano Albino. Rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que o pessoal vem pedindo muito nesses últimos dias aqui no canal, que é falar sobre libido, ereção, saúde sexual, que é um tema que está muito ligado à performance metabólica. Então, se você tem um metabolismo otimizado, você tem mais libido, mais ereção. E esse vídeo ele pode ser muito clarificador para muita gente e transformador a respeito de entendimento sobre o que é libido e a correlação dela com testosterona. Porque o erro mais comum quando nós falamos de libido é a pessoa focar simplesmente, por exemplo, em testosterona total, acreditando que o que manda na libido e na ereção seja isso. Porém, quando nós falamos de libido, ereção, saúde sexual, é um sistema hormonal inteiro. A testosterona ela só teria um papel primário no desejo e na excitação. Porém, existe todo um sistema em volta disso que permite que você tenha todos os outros efeitos, além se tratando, por exemplo, de ereção, se tratando de fluxo sanguíneo peniano, hormônios bem otimizados que geram o orgasmo em si em alta intensidade. E é sobre isso que a gente vai entender como otimizar todo esse sistema hormonal completo e otimizar essa saúde sexual, libido, enfim, todo esse contexto envolvendo saúde sexual. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós precisamos abaixar o que suprime a nossa saúde sexual, testosterona e hormônios, e ao mesmo tempo aumentar o que sustenta. Então, nós temos inimigos que derrubam testosterona, libido e hormônios, e nós temos aliados que otimizam testosterona, ereção, libido, tudo. E no final você vai ter um maior fluxo sanguíneo e vai ter uma melhor libido e ereção. Esse é o contexto. Então, primeiramente nós precisamos entender os 4 principais assassinos da libido, e aí nós vamos para os otimizadores, beleza? E o primeiro que nós vamos falar sobre é sobre o cortisol, principalmente o cortisol crônico, que é provindo de um estresse crônico. Isso seja um estresse físico, um estresse mental ou um estresse metabólico. Basicamente, cortisol e testosterona, eles são produzidos a partir do mesmo precursor molecular. Então, quando um domina, basicamente o outro cai. Então, quando você tem um estresse crônico, você acaba que você mantém a sua testosterona suprimida de forma contínua. Existe um registro europeu de algo que é chamado da síndrome de Cushing, que encontrou basicamente que o cortisol excessivo ele reduz a libido em até 35% nos homens com menos de 65 anos. E é esse estudo basicamente que você está vendo na tela que ele demonstrou isso. Então, o cortisol é um dos principais, se não o principal inimigo a respeito de testosterona, libido e saúde sexual e principalmente saúde hormonal. Um outro fator extremamente importante, um dos principais inimigos da libido, é o estrogênio alto com SHBG alto também. Quando o nosso estradiol ele está elevado, ele contribui muito para uma libido baixa. Então, disfunção erétil, fadiga, ginecomastia, porque o estrogênio, o estradiol em si, é o hormônio de predominância com características femininas. E o principal driver dele é a aromatização. Então é transformar testosterona em estrogênio. Então ela transforma o seu hormônio masculino em hormônio feminino. E tudo isso gera efeitos extremamente negativos para a sua produção hormonal, porque está fazendo um hormônio masculino se tornar um hormônio feminino. Você vai ter características predominantes de forma feminina. Então, tudo isso que a gente falou, disfunção erétil, libido baixa, fadiga extrema, ginecomastia, um corpo mais afeminado, você fica mais frágil, todas essas questões mais femininas. E isso, na grande maioria das vezes, é gerada por excesso de gordura corporal, por consumo de álcool, consumo de soja, disfunção hepática, excesso de óleo de soja e derivados. Só que existe um ponto crítico aqui, que é o que a gente tem que se atentar mais. Basicamente, quando você cuida do seu metabolismo, dando uma atenção maior, por exemplo, para o fígado, quando você tem um fígado saudável, esse fígado saudável é capaz de destruir o estrogênio com muita facilidade, muito rápido. Então, quando o seu fígado ele fica comprometido, seja por uma má nutrição ou excesso de estrogênio, os hormônios eles acabam se acumulando em níveis muito altos e o estrogênio ele é metabolicamente um antagonista a progesterona e a testosterona.
Então, quando você tem o estrogênio, você não consegue ter uma boa produção de testosterona e progesterona, o que dificulta muito você ter uma qualidade sexual, uma libido de qualidade, uma ereção de qualidade. O terceiro inimigo da saúde sexual e do driver masculino é a prolactina alta. A prolactina, ela basicamente ela reduz os níveis de testosterona, ela inibe a formação do DHT, e ela diminui a libido e as ereções. E ela também é capaz de inibir a dopamina do hipotálamo. E a dopamina é o principal ponto antagonista da prolactina e o modulador, vamos dizer, central da sua função sexual. Então, assim, a prolactina, ela é uma das responsáveis em gerar efeitos extremamente nocivos em homens. Então, infertilidade, morte dos espermatozoides, geração até mesmo às vezes de tumores testiculares, de próstata. Prolactina alta, ela gera uma emasculação, uma feminização do homem de forma muito grande mesmo. A ponto, por exemplo, como a prolactina na mulher é muito importante, por exemplo, a produção de leite materno, existem homens com prolactina alta que chegam a produzir leite sem ter as glândulas mamárias e a necessidade de produzir leite. Então é uma coisa assustadora, mano. Então, assim, a prolactina alta, um dos principais fatores de prolactina alta é o consumo de antidepressivos, ansiolíticos e também o hipotiroidismo. Por isso que nós falamos muito nesse canal, principalmente na Prime Academy, eu falo muito sobre tratamento e controle da sua tireoide. Você ter uma tireoide saudável, os impactos são absurdos. E a prolactina alta, ela vem de um hipotiroidismo, de uma tireoide pouco funcionante. Um outro fator é o SHBG alto. Basicamente, o SHBG, quando ele se encontra alto, ele prende a sua testosterona livre, que seria a sua testosterona atuante. Então, sempre que você for fazer o seu exame hormonal, não busque só fazer exame de testosterona total, mas também de LH, FSH, principalmente SHBG e testosterona livre. Porque você consegue ter um entendimento, porque às vezes sua testosterona, isso acontece muito. Às vezes sua testosterona tá boa, mas o seu SHBG tá alto, sua testosterona livre está baixíssima e você não entende o motivo. Pô, eu tô com libido, eu estou sem libido, eu estou sem força, eu estou cansado, mas a minha testosterona total tá normal. Então, é muito importante ter um entendimento hormonal completo do que está acontecendo ali. E o SHBG alto é um dos principais pontos que é mais debatido num contexto pró-metabólico. Principalmente, o que acontece? Existe um fator muito importante que, assim, eu não sou contra a dieta carnívora, eu acho ela extremamente importante para tratamento específico de patologia. Diversas patologias, a grande maioria delas consegue ter bons benefícios da dieta carnívora. Porém, muitos pacientes que passam pela dieta carnívora, o SHBG ele dispara e fica em níveis absurdamente altos. Por consequência, a testosterona total ela costuma se abaixar, mas principalmente a testosterona livre ela se torna extremamente prejudicada. Então, o fato de você ter um bom consumo de carboidrato é observado que o consumo adequado de frutas, um consumo legal de mel, uma alimentação que gere sinalização de abundância para o seu organismo, para a sua tireoide, é responsável por abaixar esse HBG. Então, fazer com que a sua testosterona que você tem disponível ela seja muito maior para os seus receptores androgênicos utilizarem elas e gerarem todos esses efeitos. Então, uma pessoa que ela tem uma alimentação rica em carboidratos de altíssima qualidade, as frutas, o mel, alguns tubérculos, então batata inglesa, a mandioca, até mesmo o arroz branco, consumo do leite em si, o leite cru, são alimentos que têm altíssima biodisponibilidade de nutrientes, o que sinalizam para o seu organismo abundância. Isso diminui cortisol, otimiza o SHBG e disponibiliza mais testosterona para você também. Por consequência, maior saúde sexual, libido, ereção, enfim, uma saúde mais otimizada no geral, por consequência,
melhor saúde sexual também. Enfim, um que a gente fala bastante aqui sobre, que é os PUFAs, os óleos vegetais, os ácidos graxos poliinsaturados, os ômega 6, proveniente principalmente dos óleos vegetais e tudo que é industrializado. Os PUFAs, eles geram inflamação, o que geram estresse no organismo, o que geram supressão de testosterona. Eles aumentam os estrogênios no nosso corpo, tanto que aqui a questão da soja, do óleo de soja em si. Então, se você acompanha um pouco esse canal, você já sabe a minha opinião a respeito de óleos vegetais e que se você consome óleo de soja na sua alimentação, você está vivendo em baixíssima performance. O seu organismo, a sua saúde, libido e testosterona podia estar muito mais otimizada do que está atualmente, simplesmente por você remover essa droga da sua vida. Então, esses aqui são os 5 principais inimigos da sua testosterona, libido e saúde sexual. E agora nós vamos falar dos principais aliados. Então, o principal hormônio que nós devemos otimizar são 2 principais. Então, o principal de todos é a sua testosterona livre. Porque de nada adianta você ter, igual eu já falei, uma testosterona total boa se você não tem um bom SHBG e uma boa testosterona livre para se utilizar realmente no seu organismo. A testosterona livre é a testosterona que você vai usar. Você vai usar para ter libido, para ter uma boa saúde sexual, para ter uma boa saúde cardiovascular, para ter a sua motivação diária, para ter força, para construir massa muscular. A testosterona que você vai usar é a testosterona livre. Porém, otimizar testosterona livre não é simplesmente otimizar a testosterona total. Então aqui a gente vai entender quais os principais aliados para otimizar a sua testosterona total, livre e também os seus receptores androgênicos que vão receber essa testosterona livre. E o primeiro que a gente vai falar sobre é a combinação de zinco e cobre, esses 2 minerais, o par mais poderoso que nós temos para otimização de testosterona, testosterona livre, DHT e ereção também. DHT, inclusive complementando aqui, esse vídeo eu estou fazendo mais no freestyle, então conforme eu for lembrando das coisas, eu vou acrescentando aqui nesse vídeo. O DHT, ele é extremamente importante também, que é a nossa dihidrotestosterona, como responsável por questão de libido também, drive sexual, ereção, tudo, eles andam juntos. E o zinco e o cobre, além de otimizar sua testosterona livre, eles também otimizam o DHT. Por quê? O zinco ele é essencial para que você tenha níveis saudáveis de testosterona e uma boa produção de espermatozoides. Só que também o zinco ele é crítico, mano, para a produção de dopamina, serotonina e do hormônio GABA, que são neurotransmissores que nós temos, que regula o humor, regula a resposta ao estresse e a sensação de relaxamento sexual. Um dos melhores alimentos, o mais rico que nós temos em zinco, são as ostras. As ostras, elas são campeãs absolutas em zinco, não tem nenhum alimento que chegue perto. Porém, o fígado bovino, ele também tem uma boa quantidade de zinco. O camarão, a carne vermelha. Então, o camarão, a carne vermelha são ótimos alimentos que você tem com boas propriedades de zinco e cobre, mas principalmente zinco. Porém, você também pode suplementar zinco, é extremamente barato. Então, se você suplementar 30 miligramas de zinco, você já vai estar suplementando uma quantidade excelente para uma boa produção de testosterona, DHT, testosterona livre. O próximo que nós vamos falar é sobre as vitaminas lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas são antiestrogênicas por natureza. Naturalmente, as vitaminas lipossolúveis, elas agem de forma antiestrogênica. Os efeitos que ele gera, ela reverte isso, ela trabalha contra. As vitaminas lipossolúveis, elas trabalham também com efeito antiprolactina. Então, elas combatem o estrogênio e a prolactina, os dois principais por gerar efeitos de feminilização no seu corpo. Então, elas são extremamente importantes. E elas também são blocos de construção da síntese dos hormônios esteroidais, que são testosterona, progesterona, DHT. Então, essas vitaminas lipossolúveis, além de elas combaterem hormônios que geram efeitos femininos, elas ainda trabalham em prol dos hormônios esteroidais. E essas vitaminas, elas são a vitamina A, que você encontra
no principal alimento que tem vitamina A é o fígado. Então, se você não tem necessidade de suplementar a vitamina A, se você consome 200 gramas de fígado por semana, você já tem vitamina A suficiente para a sua saúde. Vitamina D, que você absorve através do sol e você também pode suplementar ela. A vitamina K2, que está presente em altíssimas quantidades na manteiga, no queijo e principalmente no leite cru. E a vitamina E também, que é extremamente presente também no fígado bovino. Então, o mineral zinco e cobre, junto com as vitaminas lipossolúveis, eles são, até agora, os dois principais aliados que você tem que se atentar quando você busca uma boa saúde sexual e uma boa saúde hormonal também. E o terceiro que a gente vai falar sobre é justamente o que eu citei a respeito da carnívora, só que agora no efeito inverso. Um extremo aliado que você tem para a sua saúde sexual e metabólica são os carboidratos de qualidade. Esse é o hackzinho que é mais subestimado, mas que tem um efeito grandioso nos seus hormônios. Por quê? Basicamente, dietas com alto teor de carboidrato, elas aumentam o desejo sexual, enquanto dietas com muita gordura e pouco carboidrato promovem níveis mais baixos desse desejo sexual, dessa bebida. Porque basicamente o alto índice glicêmico ele favorece na metabolização e na produção de energia celular e de tireoide, o que gera esse fator de abundância para o nosso organismo, o que é muito interessante pro drive sexual, para a energia sexual. E nós observamos muito essa transformação em pacientes que consomem pouco carboidrato de boa qualidade, então frutas, mel, leite, quando é introduzido esses alimentos em boas quantidades, de boa qualidade, você percebe ereções matinais que voltam quando o paciente já não tinha ereções matinais. A sensação de orgasmo, o prazer, ele aumenta muito, aumenta drasticamente. E as ereções espontâneas, elas voltam de forma que até mesmo parece incomodar, tipo, é muito frequente. Então as frutas, o mel, o leite, suco de laranja, por exemplo, são os favoritos que nós temos em contexto pró-metabólico. Até mesmo o açúcar branco, se você controla ele de uma forma adequada, é um bom ativador rápido do seu metabolismo. Eu tive um paciente uma vez que ficou 5 anos restrito na dieta carnívora e a testosterona dele despencou. Ele teve excelentes benefícios em relação à saúde, só que a testosterona dele ela caiu muito, principalmente por causa desse excesso de cetose que ele passou dentro da carnívora e a falta de glicose. Quando ele começou a consumir 300 gramas de carboidrato todos os dias, principalmente via fruta, ele teve todos esses efeitos que eu falei, ereção espontânea, muito mais libido, um orgasmo que se estendeu muito e principalmente um aumento da testosterona livre por conta do SHBG dele diminuir, porque agora ele tem carboidratos de boa qualidade, uma sinalização de abundância, o que gera efeitos muito positivos na questão da tireoide, dos hormônios, num contexto geral. E um que eu não posso deixar de fora, que é a estimulação da dopamina. A dopamina, ela gera um efeito de êxtase muito grande no seu corpo, a sensação de bem-estar, o que estimula efeitos de serotonina, o que simula efeitos de prazer muito grande, proveniente da exposição solar, exposição à natureza, da busca pelo seu propósito e a conquista, pela novidade, através do exercício físico. Tudo isso contribui muito para que você. Isso nem é necessariamente de forma metabólica, então seus hormônios vão se otimizar, mas algo mais de bem-estar, de conquista. Principalmente o homem ele tem que ter a busca pela dopamina de qualidade, não pelo prazer efêmero, por prazeres vazios, por dopamina vazia, mas pela dopamina de qualidade, proveniente do esforço físico, do trabalho, da dificuldade. Quando você estimula essa dopamina através de exposição solar, exercício físico, através mesmo do seu trabalho, então você trabalha e conquista algo, tudo isso contribui muito para que você tenha bons níveis de dopamina, serotonina e contribua para que você tenha mais libido natural também. Por fim, o último aliado é o colesterol e o consumo de gordura saturada. Porque basicamente o colesterol, igual eu já falei em bastante vídeos aqui desse canal, ele é um precursor hormonal direto da testosterona. Então, a sua progesterona, a sua testosterona, o seu DEA, o seu DHT,
todos derivam do colesterol. Então, quando você ingere quantidades adequadas de gordura e colesterol, isso dá suporte para a sua testosterona e para todos os outros hormônios que você tem. Então, o consumo de gordura saturada, seja através do leite de vaca, do leite cru, da carne vermelha, seja dos ovos, são excelentes e a sua principal fonte alimentar e a principal bloco construtor da sua testosterona. Então, se você quer ter bons níveis de testosterona, saúde hormonal e sexual, colesterol deve estar presente em altíssima quantidade na sua alimentação também. E por fim, é extremamente importante ressaltar que existe um eixo, que é um eixo dopamina-prolactina, que pouquíssimas pessoas falam, e é um pulo do gato para quem entende um pouco de bioenergética. Basicamente, a nossa dopamina é o principal modulador da nossa função sexual e ela é antagonista principal da prolactina. Então, a prolactina nós não queremos ela alta, nós queremos uma dopamina alta porque ela modula e antagoniza a prolactina. Perfeito? Então, quando a sua dopamina está alta, a sua prolactina ela cai. E com prolactina baixa, a testosterona ela flui e a conversão de testosterona em DHT acontece de forma muito natural. E aí as ereções voltam. Então, prolactina alta ela é causada por uma serotonina muito elevada, por opiáceos, antipsicóticos. Uma serotonina em níveis bons é excelente, te traz paz, te traz relaxamento, o que é positivo. Porém, estimulada através de medicações é negativo. Então, só complementando, uma prolactina alta ela também gera vasoconstrição periana e suprime a sua dopamina central. Então, quando você se expõe ao sol, faz exercício, todas essas questões que nós já conversamos, você otimiza a sua dopamina, o que gera efeito antagonista à prolactina e otimiza também a sua testosterona. Eu tinha esquecido de citar isso no vídeo também. Outro ponto importante é a vitamina B6, que aumenta a libido, ajuda a controlar a prolactina alta e também ajuda na função do estrogênio e testosterona, além de produzir de forma natural dopamina e serotonina também. Tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo, mano, são questões, elas são de certa forma sortidas. E você precisa entender como que você coloca tudo isso dentro de um conjunto de hábitos através de um protocolo. Então, quando você entende passo 1, passo 2, o passo 3, do que você deve fazer para otimizar a sua saúde no geral, então quando nós falamos de saúde sexual, dificilmente você vai conseguir tratar ela de forma individual, mano. Você precisa cuidar de você, do seu metabolismo, para que a sua saúde sexual reflita isso. E tudo que eu mostrei aqui, o eixo hormonal, faz parte de um sistema maior que nós falamos dentro da Primal Academy. Na Primal Academy, que é a nossa comunidade de saúde e treinamento funcional, você vai encontrar protocolos completos de otimização do seu metabolismo, da sua dieta, dos seus hormônios, do seu sono e da sua suplementação. Lá dentro você encontra protocolos de alimentação pró-metabólica, o que comer, como comer, a quantidade, como atingir níveis hormonais que você só conseguiria através de uma terapia de reposição, tomando esteroide anabolizante, simplesmente fazendo as coisas certas, o que suplementar, como e por quê, quais exames você deve fazer para saber como está a sua saúde, como interpretar esses exames de uma forma bem aprofundada, e não é simplesmente olhando ali a média que o laboratório te fala, que vai muito fora, não tem nada a ver com isso. Uma comunidade de pessoas que trocam ideia, respondem as dúvidas e questões e se ajudam, e um acesso direto a mim para poder conversar comigo e tirar suas dúvidas também. Se você tem interesse em treinar da melhor forma, atingir o ápice de saúde, testosterona, hormônio, clica no primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado, e vem fazer parte da Primal Academy, que é a maior e melhor comunidade de saúde e treinamento funcional primitivo. Então a escolha é tua. Você pode continuar comendo igual uma planta murcha e murchar na hora H, ou voltar a comer como um homem, viver como um homem primitivo que está no teu DNA e usufruir dos benefícios de ser um homem com alta testosterona, vitalidade e saúde. Se faz sentido, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, cupom COPA, você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar, você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia, então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, um abraço, e se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Haaland também, para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreve, é nóis.